Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida através desse vídeo, através dessa aula, que é a nossa querida Escola Bíblica Dominical. Hoje, lição número 12, nós vamos estudar sobre o reinado de Josias. Quem foi Josias? O que ele fez? Quais os exemplos que ele deixa para nós? Eu já disse aos irmãos que nas lições bíblicas da Escola Dominical, estudado nesse trimestre, nós estamos aprendendo exemplos bons e maus exemplos. Qual deve ser a nossa atitude? Seguir os bons exemplos e não praticar os erros que são vistos como maus exemplos dos reis de Israel. Estamos estudando a vida de vários reis. Semana passada estudamos Ezequias, o rei exemplar, que trouxe muitos exemplos interessantes para nós. Hoje vamos estudar o reinado de Josias. Josias foi bisneto, né, de Ezequias. Ezequias, pai de Manassés, Manassés, pai de Amon, Amon, pai de Josias. Eu vou ler alguma coisa a respeito desses três nomes antes da gente comentar a nossa lição. Se você vai estar usando a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 22, está registrada a nossa leitura do versículo 3 ao 8, e depois capítulo 23, do versículo 2, alguns versículos até o número 5, e depois do 21 ao 25. Então vamos estudar o capítulo 22 e 23 de 2 Reis, é onde está registrado essa história. E como eu já disse aos irmãos em outras aulas, a lição está comentando alguns nomes. Nós temos mais de 20 reis no reino de Judá e vários outros no reino do norte, né, que estão sendo estudados. Hoje vamos estudar Josias. Semana passada estudamos Ezequias. Quem foi Ezequias? Só para a gente situar no assunto. Ezequias foi um devoto seguidor de Deus, reabriu as portas do templo, lembra que nós estudamos? Purificou, restabeleceu os sacerdotes, os seus deveres. O que mais que ele fez? Organizou uma orquestra para auxiliar na adoração, destruiu os ídolos, incluindo a serpente de metal de Moisés, que ainda estava ali, inclusive sendo adorada, né? Celebrou a Páscoa, que, segundo os maiores comentaristas, desde os dias de Salomão, a Páscoa não estava sendo celebrada. Séculos havia passado. E agora Ezequias faz uma grande festa, convida toda a nação. Leia a lição passada, se você não estudou, você vai ver. Ele convocou o Judá, que era o reino do sul, e também o reino do norte, incluindo as 10 tribos que eram governadas pelo rei que reinava em Samaria. E ele chama toda a nação para fazer uma aliança com Deus. E ele então faz isso, ele reabre o templo que está fechado há muito tempo, faz uma purificação, ele celebra a Páscoa que há anos e anos e anos não celebrava, e ele faz tudo isso, né? E ele, aqui diz que ele depois disso ele passa por uma grande dificuldade, ele tem aquela história de Isaías 38, que ele fica doente, né? E ele recebe uma notícia de Deus, uma profecia do profeta Isaías, que ele deveria colocar em ordem a sua casa, porque ele estava com destino programado à morte. Mas ele chora na presença de Deus, faz uma oração exemplar e humilde, e Deus lhe dá mais 15 anos de vida. Então, isso acontece, tudo registrado aí no livro dos reis, e também o profeta Isaías fala. Então ele faz tudo isso e mostrou, né, que realmente alguém pode servir a Deus, pode ser uma pessoa obediente, mesmo em meio a grandes aberrações que o povo estava praticando. Ele fez uma aliança. Então, depois vem quem? Vem Manassés. Manassés reinou por 55 anos, depois de Ezequias. Ele é filho de Ezequias. O que Manassés fez? Apesar de ser criado num lar devotado a Deus, ele rejeitou a fé do seu pai, rejeitou a fé de Ezequias. Manassés ele desviou completamente, ele não seguiu o exemplo do seu pai Ezequias, não. O que ele fez? Ele reconstruiu santuários pagãos, sacrificou um dos seus filhos a deuses cananeus. Depois, o que ele faz? Ele pratica feitiçaria, erigiu altares pagãos e um poste ídolo. Olha, irmãos, ele colocou um poste ídolo dentro do templo. Imagine que situação. Isso assim, o seu pai havia, há uns 50 anos atrás, feito
uma aliança com o povo para servir a Deus, celebrou Páscoa, foi aquela, né? E agora seu filho vem e faz isso. Tudo bem, vamos, o assunto não é Manassés, né? O assunto é Josias. Só para a gente ter uma ideia do tempo, porque falamos bem de Ezequias, e algumas coisas que aconteceu com Ezequias, na lição de Ezequias, vai também se repetir hoje com Josias. A gente fala assim, mas que tempo foi esse? Quando foi? Então observe, Ezequias, ele faz aquelas reformas, ele morre, seu filho Manassés entra e se torna essa pessoa aí. Ele assassina muitos indivíduos do seu próprio povo, pecou de maneira tão flagrante. Olha, observe isso aqui, irmãos, que coisa triste na vida de um ser humano. Ele pecou de uma maneira tão flagrante que Deus disse que ele era pior do que os primitivos habitantes de Canaã. Olha, pior do que os amorreus, os filisteus, que viveram antes da chegada do povo de Israel na terra de Canaã. Isso era um homem, filho de um exemplar rei, servo de Deus, que era Ezequias. Vale salientar que nem sempre você olha numa pessoa rebelde, desobediente e pode acusar os seus pais, sua família. Nem sempre. Temos que ter muito cuidado com isso, que às vezes a gente quer, generalizar uma família. Não podemos fazer isso, de maneira alguma. Olha, mas, veja bem, o que acontece? Mas se arrependeu durante o seu cativeiro assírio. Ele foi levado cativo para a Síria. A história está registrada no capítulo 21 do livro 2 Reis. Depois leia com o tempo. Ele se arrependeu durante o seu cativeiro na Síria, desfalecendo no cárcere assírio. Ele deu-se conta da situação e clamou a Deus. Ele buscou a Deus em oração, se arrependeu. Deus permitiu que ele voltasse para Jerusalém, certo? E ele volta a trabalhar, ele volta a servir a Deus. Ele reconhece que o Senhor é Deus. Está lá em 2 Crônicas. Aí você lê em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 13. Ao voltar a Jerusalém, demonstrou um autêntico arrependimento e nunca mais se afastou de Deus. Isso aqui é bom observar, porque tem pessoas que acham que alguém caiu, ele não tem mais utilidade, ele não tem mais como ser reaproveitado. O nosso Deus é aquele que o próprio Jesus disse que ele veio buscar o que se havia perdido, aquilo que é perdido. Se você for dar uma olhada na vida dos cristãos de hoje, você vai encontrar uma grande maioria das pessoas que tinham uma vida cheia de erros, cheia de problemas, uma vida conturbada, sabe? Maus exemplos, maus indivíduos na sociedade. E Deus, no entanto, os transformou. Vale lembrar, vale observar que é preciso arrependimento sincero. Não adianta só ir para a igreja e dizer que agora é cristão. Não adianta, porque Deus, ele conhece tudo. Então, Manassés, ele fez tudo isso. Mas depois do cativeiro, ele sofre lá e ele volta, ele se arrepende, busca Deus e ele volta a adorar a Deus e nunca mais se afastou de Deus. Aí diz que ele destruiu todos os ídolos que tinham induzido ao pecado e mandou consertar o altar e passou a adorar tão somente a Deus. Registrado em 2 Reis 21 e também 2 Crônicas 33. Aí ele morre. Quem entra? Entra Amon. Já observamos aí, Amon era um deus cananeu. E ele coloca o nome do seu filho, isso naquele tempo que ele estava em rebelião contra Deus. Ele coloca o nome de um deus pagão no seu filho. As pessoas hoje, quando vai colocar o nome em alguém, ele olha na história de outro alguém. Às vezes uma pessoa da mídia, uma pessoa da alta sociedade, uma pessoa famosa, para colocar o seu nome. Um cristão não é uma obrigação, não é obrigatoriedade na igreja, mas via de regra o cristão gosta muito de colocar nomes bíblicos. E é preciso observar esses nomes bíblicos. Já pensou? Você acha bonito o nome de Amon, aí você coloca Amon no seu filho. Depois você descobre que Amon era um rei totalmente desconcertado e que era filho de um rei desviado de Deus e que colocou o nome de um deus pagão no seu filho. Então vamos observar, todas essas coisas são importantes. Eu costumo dizer que a minha aula ela tem um objetivo de extrair exemplos da lição. Porque estudar a lição nos pormenores, isso tem que ser feito na igreja. Eu já disse, eu tenho alguns professores, pastores que eu acompanho, que eu sigo, que são, olha, o tempo deles é extenso na aula. Mas esse é o site deles, é a forma de trabalhar. Eu prefiro fazer uma aula mais curta, extraindo alguns exemplos, deixando
para você o gostinho de ir para a igreja, estudar com seu professor, porque isso é importante. Então vamos lá. Nasceu Amon. Manassés morre e Amon se torna rei. O que ele faz? Olha o que Amon faz. Ele reinou 2 anos apenas. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés, seu pai. Tudo que Manassés fez, ele fez. Porque Amon sacrificou a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito e a serviu. Aquilo que ele tinha ficado por ali, ele começou a adorar aquilo lá. E não se humilhou perante o Senhor, como Manassés, seu pai, que apesar de tantos erros, se humilhou e se arrependeu. Antes, multiplicou Amon os seus delitos. Depois ele acabou sendo assassinado pelos seus servos. De Amon nasce quem? Josias. Josias é o homem que a gente vai estudar hoje na sua vida. Alguns exemplos. Josias amou a Deus com o coração tão sério, tão sincero, que ele reparou, reformou o templo, encontrou o pergaminho, tudo isso a gente vai ver com a lei, e prometeu obedecer a Deus, pelo que Deus postergou a destruição. Deus estava, irmãos, programando destruir, entregar Jerusalém para o cativeiro, assim como já havia entregado Samaria. Mas ele deixa isso para frente, posterga, ele adia esse tempo de juízo sobre a nação, sobre as tribos de Judá. Exatamente por causa da dignidade da vida de Josias. O nosso Deus sabe valorizar pessoas. Se você está fazendo alguma coisa para Deus, não preocupe se tem alguém não percebendo. Faça para Deus. Ele vai te valorizar. Ele vai ele vai te recompensar. A Bíblia diz que ele recompensa, né? O nosso trabalho não é vão. Estou dando uma niveladinha aqui para ver se melhora a nossa câmera. Paulo falou que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Esses vídeos que eu estou gravando, poucas pessoas assistem. Mas eu não me importo, eu estou gravando porque se uma pessoa assistir e extrair um bom exemplo e tiver uma reação na sua vida cristã, isso para mim já é o suficiente para glorificar o nome do meu Deus, né? Então vamos lá. Josias, ele reina 31 anos, ele começa a reinar bem novo, né? Com poucos anos de idade, a gente vai ver na lição, e ele faz tudo isso, né? Ele faz tanta coisa interessante. Olha, o que ele faz? Ele projeta, aqui ele celebra novamente a Páscoa, porque depois de Ezequias entrou Manassés, o povo esqueceu. Manassés, ele fez desviar o povo. Um líder espiritual, que não tem temor de Deus, ele é chamado, vamos fazer isso aqui, ó, espiritual, entre aspas, certo? Ele é chamado espiritual porque ele trata de coisas espirituais, bíblicas, mas ele não tem espiritualidade. Se ele estiver fora da direção de Deus, ele pode levar pessoas ao erro, ao pecado, porque as pessoas estão lhe acompanhando, estão lhe seguindo. Esses dias eu vi algumas reportagens aí, eu vi algumas críticas, alguns posters de alguém que está pregando, está fazendo um barulho tremendo e cobrando caro para as pessoas adquirirem ingresso para entrar nas suas apresentações, e está causando uma grande polêmica. E está cheio de gente indo atrás, cheio de crentes indo atrás de pessoas assim, irmãos. Pessoas copiando, sabe? O assunto não é esse, mas não tem como não falar. Pessoas se dizendo pregador ou pregadora e até pastora, e copiando coisas de pessoas da televisão, coisas mundanas, danças mundanas, e colocando os crentes para fazer isso, e dizendo que não é pecado não. Então vai para a Bíblia e você vai ver as pessoas que fizeram tais coisas, que entram para essas festanças, essas orgias que acompanhavam esses deuses aí, os deuses pagãos. Era por isso que Israel fugia de Deus, porque o culto pagão era cheio disso, cheio de festanças, de glutonaria, sabe? É cheio de orgia, prostituição, entre aspas, sagrada. Tanta coisa horrorosa existia. E as pessoas têm facilidade a isso. Então vamos tomar cuidado. Um líder espiritual, ele precisa ser honesto, ele precisa ser realmente espiritual, para levar o povo à espiritualidade em relação a Deus. Ele não pode conduzir pessoas ao erro, porque a Bíblia diz que a quem mais é dado, mais será cobrado. Lá no final, nós vamos prestar conta daquilo que a gente ensina, daquilo que a gente fala para as pessoas. E ai daqueles que estão fazendo isso, né? Então,
Manassés induziu o povo à apostasia, o povo que tinha celebrado com Ezequias, aquela alegria tremenda, aquele renovo que o povo recebeu, agora eles acompanham Manassés e faz tudo errado. Passa Manassés, passa Amon, e aí nasce Josias, Josias começa a reinar, e aí a gente vai estudar a lição de Josias, que fez tudo diferente. Vamos celebrar de novo e vamos buscar. Vamos ver que situação estava o povo de Judá. Primeiro tópico da lição vai falar sobre Josias reparando o templo. Olha, passa 55 anos no reinado de Manassés, 2 anos de Amon. Josias, ele ainda é um menino de 8 anos, e com 16 anos ele já está fazendo uma reparação no templo, mas o templo estava, irmãos, da mesma maneira que Ezequias tinha encontrado, já estava aquela coisa terrível. Poste ídolo plantado dentro do templo. Poste ídolo, Deus as será. Mesmo o povo que estava servindo lá nos dias de Elias, servindo Baal e Aserá, estava aqui nos dias de Manassés. Coisas terríveis, né? Olha o que acontece. Josias repara o templo. O primeiro ponto tem o tópico, o título. Achei o livro da lei no templo do Senhor. Olha que coisa. Achei o livro da lei do Senhor, ou no templo do Senhor. Eu trocaria a expressão. Achei o livro do Senhor no templo. Olha que coisa interessante, irmãos. Com seu desejo de realizar reparos na casa do Senhor, Josias ordenou a Safã, o escrivão, e a outros sucessores que fossem ao encontro do sumo sacerdote Ilquias e arrecadassem todos os possíveis recursos financeiros. Segundo Reis 22, leia com tempo, versículo 4. Pode-se imaginar a enorme surpresa que teve o escrivão do rei ao receber do sumo sacerdote Ilquias a notícia de que o livro do Senhor havia sido achado dentro da casa do Senhor. Provavelmente esse livro, a gente entende que o livro naquele tempo não era isso aqui, irmãos, né? Todo mundo sabe, não era isso. Essa imprensa que nós temos hoje, né? Papel, folhas, temos já o digital, né? Naquele tempo o livro era um rolo de pergaminho. O pergaminho, na maioria das vezes, era uma pele de animal raspada, trabalhada, tratada e escrita com pena, com tinta da pena. E assim, são muitas coisas. Tinha-se o papiro, né? Era feito de uma planta que se batia e trançava a espécie de uma pequena esteira e trabalhava aquilo ali. Era uma dificuldade imensa. Mas existiam naqueles dias apenas os livros da lei, a Torá, Gênesis, Êxodos, Levítico, Números, Deuteronômio. Eram os livros que existiam. E esse livro, um desses livros foram encontrados. Provavelmente alguns acreditam que Deuteronômio, porque ele leu as coisas da lei, como se deveria adorar a Deus, como se deveria fazer as coisas de Deus, e ele observa que, né? Então, houve uma alegria que aconteceu aqui, porque acharam o livro. Tinha sumido, tinha se perdido, tinha se esquecido. Será que não é assim que a gente está vivendo, irmão? Será que não tem pessoas vivendo assim? Esqueceu a Bíblia. Esqueceu a Bíblia, né? Esqueceu, não significa esqueceu na estante ou numa cama. Não, esqueceu a Bíblia. Esqueceu de ler a Bíblia, não lê mais a Bíblia, não ouve mais a Bíblia. Nos cultos gosta do louvor, do barulho, mas quando se chega a hora da palavra, dispersa. Cuidado. O livro estava perdido dentro do templo. Tempos e tempos e tempos, mais de 60 anos que não se lia, provavelmente. E agora o que acontece? Olha aí, acharam o livro. Aí ele vai, apresenta para o escrivão, e o escrivão fala isso, olha, nós temos que... O sacerdote, aliás, o escrivão apresenta para o sacerdote, nós vamos apresentar isso para o rei. Aí apresenta para Josias, o ponto 2. O rei rasgou as vestes. O que Josias faz? Ao saber do conteúdo do livro, Safã, o escrivão, levou imediatamente a Josias. O rei leu o livro tão avidamente e ficou tão pasmado diante da realidade de haver descumprido o seu conteúdo, que não tardou em rasgar suas próprias vestes em sinal da profunda tristeza e consternação. Tá vendo? Ao ser impactado pela mensagem do livro, Josias não se justificou em razão dos seus pecados, seus próprios pecados. Como fazem os que não querem conformar suas vidas à vontade soberana de Deus. O que ele está dizendo aqui? Josias estava agindo de maneira errada em relação ao livro sagrado, porém ele não o tinha em mãos. Ele não sabia exatamente todas as coisas, mas já era um homem que estava caminhando, e ele era um menino, novo ainda, 16 anos ele estava aqui.
E ele, criado, neto de Manassés, aquela situação de adoração a ídolos. Filho de Amon, que tinha até o nome de um ídolo. E assim vai. E ele, criança. Mas quando alguém chega e fala para ele assim, ô majestade, nós encontramos o livro da lei do Senhor, o livro da lei de Jeová, o Deus de Israel, perdido dentro do templo. E ele pediu para ler. E quando foi lendo, quem sabe repetindo, né, as leis, porque Deuteronômio é a repetição das leis. Quem sabe foi lendo tudo aquilo e ele fala, nós estamos fazendo tudo errado. Meu pai estava fazendo tudo errado. Meu avô fazendo tudo errado. Eu estou caminhando para o erro. Eu preciso consertar. Aqui está dizendo que ele não justificou os seus erros e querendo aplicar isso a alguém. Não. Não como alguém que não quer conformar com a vontade soberana de Deus. Alguém que tenta justificar seus erros, suas falhas, nas fragilidades. Não, nós precisamos observar a palavra de Deus. O rei não culpou ninguém, simplesmente se humilhou, rasgando as vestes, demonstrando a piedade do seu coração. Aquilo era uma forma de extravasar o seu arrependimento, a sua consternação por causa das coisas de Deus. E ele faz isso, e ele começa a fazer conforme o livro da lei mandava, entendendo a vontade de Deus. Observe o ponto 3. Por ordem de Josias, que era o rei, o sumo sacerdote Ilquias e seus auxiliares foram consultar a profetisa Uda para saberem se os seus pecados ou os pecados de Judá tinham atingido o nível de juízo divino. Observe, que coisa interessante. Então a profetisa confirmou que Jerusalém realmente seria destruída, mas que por amor a Josias, isso aconteceria somente após a morte dele. Assim, Deus demonstrou que ouviu a oração do rei, embora a condenação de Judá estivesse sendo apenas adiada. Ele fala o seguinte, olha, nós estamos vendo que estamos fazendo tudo errado e vai acontecer, Deus vai cobrar de nós e como que nós vamos fazer? O que a gente vai fazer agora? Então tinha ali os profetas, e entre profetas tinha uma profetisa chamada Uda. E ele procura, manda que eles procurem ela, para ela consultar a Deus, orar a Deus. Era o tempo dos profetas, era assim que agia, era assim que funcionava no tempo da lei. O sacerdote oferecia o sacrifício de Deus para o povo, ou a Deus pelo povo. Ele dava o ouvido para o povo e a boca para Deus. Falava com Deus em nome do povo. O profeta falava com o povo em nome de Deus. Olha a inversão, ou não vamos dizer inversão, a diferença de ministérios. O sacerdote dava ouvido para o povo, ouvia o povo e falava com Deus. O profeta ouvia Deus e falava com o povo. Hoje, podemos, se Deus der o dom, exercer as duas funções. Porque, na verdade, todos nós podemos chegar. O livro aos Hebreus nos deixa isso bem claro. Depois do sacrifício perfeito de Cristo, sacrifício por todos nós, ele diz, cheguemos, pois, com ousadia ao santuário. Nós podemos chegar com ousadia, nós podemos entrar na presença de Deus. Todos nós podemos orar, podemos interceder a Deus por alguém e falar por alguém. O que a gente não pode, não deve fazer, é falar algo em nome de Deus sem ele ordenar. Então a profetisa disse assim, olha, Jerusalém será entregue para o cativeiro. Só que por amor a Josias, pela o seu quebrantamento, pela sua fidelidade a Deus, pela sua disposição em buscar a Deus, em servir a Deus, pelo seu temor, a palavra de Deus encontrada, Deus vai adiar, Deus vai postergar. Nos seus dias isso não vai acontecer. Depois da sua morte, Deus permitirá o cativeiro de Judá. Aí a gente vai estudar isso na próxima lição. No próximo domingo a gente vai estudar a última lição, lição 13, vai estudar o cativeiro de Judá. E aí a gente entra em detalhes. Então, observando que Deus sempre vai acertar as contas. Vai chegar a hora. E Deus sempre vai observar alguém. Deus sempre vai estar valorizando alguém que valoriza a sua obra e Deus sempre estará recompensando. Vamos para o segundo tópico da lição, a renovação do pacto com o Senhor. A leitura do livro diante do povo.
Josias, como um líder zeloso pelo cumprimento da palavra de Deus, sabia que a reforma não teria êxito se todos não fossem envolvidos. Por isso convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém e todo o povo, do mais simples ao mais importante, para se reunirem no templo do Senhor e ouvirem a leitura do livro da lei de Deus. Ouvindo a mensagem, o povo preparou o coração para uma nova aliança com o Senhor. Aí vem uma mensagem muito interessante, uma reflexão muito bacana. Observe aqui, ó. O verdadeiro avivamento começa com a escuta da palavra de Deus. Quando a Bíblia passa a ser ouvida com seriedade, o coração é quebrantado, a nossa vida é avivada e o Espírito Santo faz morada. O avivamento por meio da palavra é duradouro. Avivamento, irmão, não é esse barulho pentecostal que a gente conhece. Sou pentecostal desde menino, desde criança. Sou crente desde menino, nascido na Assembleia de Deus. Igreja pentecostal, aliás, é o berço do pentecostalismo brasileiro. Até hoje, me sinto um pentecostal, para a glória de Deus. Mas aquele barulho dentro de igreja, aquele bate-palma, aquele grito em línguas estranhas e tal, nem sempre é o avivamento particular de cada pessoa. Às vezes uma emoção, uma alegria momentânea leva alguém a pular, a bater palma e até a chorar. Ou quem sabe, falar línguas. Mas o verdadeiro avivamento, avivar, é acender a vida, é trazer vida, é ter vida. Então não é simplesmente um relapso, não é simplesmente um momento de barulho. Não, é uma vida espiritual abundante, constante no dia a dia. É todo dia você tem vida. Se está com problema, você dá glória. Se está com bênção, mais glória. Não é assim? Sempre dando glória a Deus, sempre servindo a Deus com alegria e sempre tendo vida espiritual. Produzindo frutos para a glória de Deus. Muito bem, mas isso só produz a palavra. Aquele barulho de congresso, esse barulho de final de campanha é muito bom, mas se a gente não permanecer lendo a Bíblia, aquilo passa às vezes naquela noite. Às vezes naquela noite foi muito bom, mas durante a semana, durante o mês, a gente pode se esfriar. Então precisamos ler a palavra, amar a palavra de Deus. Apocalipse 1 e 3. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. Guarde a palavra do Senhor. Vamos lá. Destruição dos ídolos. No início de sua reforma, quando tinha completado 8 anos de reinado, o rei Josias reparou. 8 anos porque ele começou ainda criança. Ele foi empossado com 8 anos e agora ele estava com 16 anos mais ou menos, e ele começa a reparar o templo, tirando todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal. Estava todos os altares para todo lado, e o texto vai mostrar para a gente, eu não vou ler tudo porque o tempo já está se eximindo, né? Veja bem, ele saiu por toda a Judá, com seus auxiliares, é claro, e mandando destruir todo lugar que tinha deuses pagãos, mandou destruir. Postes ídolos, onde tinha altares que adorava Deus pagão, ele mandou destruir. Ele queria que o povo servisse a Deus, e o povo lhe acompanhou. O terceiro tópico fala da Páscoa. Né? A celebração da Páscoa é a restauração do culto. Somente depois de 18 anos de reinado foi que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. O texto começa falando 18º anos. Há uma preocupação aqui, que seria 18 anos de idade ou 18º ano de reinado. Mas o texto é bem claro, né? Observe, eu vou reler para você aqui. O primeiro versículo da nossa leitura bíblica em classe. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou que o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Safã, Meulam, à casa do Senhor, dizendo. Aí ele diz, vai a Ilquias e tal. Então, ano 18º do rei Josias. Então, é mais ou menos nesse tempo que ele estava aí fazendo, com 18 anos, provavelmente. Então, vamos lá. O que ele faz? Vai celebrar a Páscoa, né? Josias, ele restabelece a liturgia do culto, o sacerdócio, diversos ofícios que eram praticados no templo, tais como sacerdotes, levitas, cantores, guardas do templo. Aqui tinha. Esses cantores aí começam lá no tempo de Davi. Antes não tinha. A gente estudando a revista, acho que uns 3 ou 4 anos atrás, estudamos uma revista, estudando o livro aos Hebreus. E nós recordamos que uma lição tratou ali que o louvor, ele passou a fazer parte do culto judaico apenas a partir de Davi, que ele coloca
essa função, esse cargo na mão dos levitas, que tinha antes o trabalho simplesmente de trabalhar com o tabernáculo, depois posteriormente no templo, e eles então recebem mais esse ofício de louvar a Deus. Aquele que se diz levita hoje, canta na igreja, eu tenho um ministério levítico, às vezes não entende muito bem que ser levita era muito mais difícil do que ser simplesmente um cantor. Porque o levita só passou a ser cantor depois de ser auxiliar do templo, responsável pelos sacrifícios, auxiliar do sacerdote e tantas outras coisas que eles faziam ali, carregar o tabernáculo de um lugar para outro e assim por diante, né? O tempo não dá para a gente analisar tudo, mas faça uma pesquisa aí. A maior Páscoa da monarquia, é o último ponto que a gente vai ler. A Páscoa era uma das maiores festas do povo de Israel. Relembrava a proteção divina e o livramento da escravidão no Egito. Deveria ser sempre festejada, pois permitia ao povo recordar as obras que o Senhor realizara no passado. No entanto, devido ao pecado, o povo se esqueceu dos feitos e das promessas de Deus. Após achar o livro da lei do Senhor, derrubar os altares a deuses pagãos, destruir tudo isso, destituir os sacerdotes que realizavam tais abominações, os sacerdotes estavam mudando o seu ofício de servir a Deus e servindo deuses pagãos. E ele destitui, ele acaba com esse ministério sacerdotal, desse pessoal que estava agindo dessa forma. E ele institui novos sacerdotes e fala, agora nós vamos celebrar a Páscoa do Senhor. Ele realizou o maior festejo do seu tempo. Nunca houvera Páscoa tão fervorosa. Lógico que se nós for ler a história de Ezequias, vamos ver que aconteceu algo semelhante, né? Então, Josias era bisneto de Ezequias. Os dois tinham a mesma visão de servir a Deus. Embora Ezequias teve um filho, que era Manassés, que não o acompanhou. Manassés teve um filho, Amon, que lhe acompanhou e desviou o povo. Mas Amon tem um filho que resolve dizer assim, nós vamos servir a Deus. O que provocou isso na vida de Josias? De não seguir os erros do seu pai. Foi encontrar o livro do Senhor. Então, se você tem alguém na sua casa, na sua família, estamos terminando, irmãos, mas esse é o conselho da palavra para nós. Se você tem alguém na sua casa, alguém na sua família, alguém parente seu, que você vê que ele precisa de uma grande mudança, não brigue com ele. Aplique a palavra de Deus na vida dele. A palavra que vai mudar a vida dele. O dia que ele abrir o ouvido e a mente, o coração para a palavra, ele será mudado, será renovado e vai servir a Deus. Assim aconteceu com Josias. A partir daí, as coisas mudam. O próximo rei que entra, ele passa pela dificuldade de ir para o cativeiro. A gente vai estudar no outro domingo. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula. Se você quiser deixar um comentário, deixa um comentário, faz uma pergunta, deixa o seu joinha. Se você não é inscrito, inscreva no canal, divulgue esse canal, passe para alguém, mande o link para alguém da sua família, compartilhe esse vídeo, nos ajude a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Nós voltamos na próxima semana, em nome de Jesus.